No coração da Europa, um torneio lendário escreve sua história a cada temporada. Uma batalha épica onde gigantes do futebol se enfrentam em busca da glória eterna. Imagine um palco onde os sonhos se transformam em realidade, onde os heróis nascem e lendas são imortalizadas. Imagine um espetáculo que une milhões de pessoas ao redor do mundo em uma só paixão. Essa, meus amigos, é a Liga dos Campeões da UEFA, ou simplesmente a Champions para os mais íntimos, o torneio que desafia os limites do futebol e nos presenteia nos momentos que ficarão para sempre gravados em nossas memórias. No vídeo de hoje iremos nos aprofundar em uma jornada emocionante pela evolução da liga de clubes mais forte do mundo. Vamos relembrar os principais momentos que construíram essa liga, as maiores conquistas, acompanhar a linha do tempo com todos os campeões e conhecer as estrelas que brilharam nesse palco mágico. Da bola rolando no gramado à taça erguida em triunfo, vamos explorar cada capítulo dessa história épica. Prepare-se para se emocionar e se surpreender. A gênese da glória europeia. A Europa oficialmente tem um campeonato. Inglaterra, 1954. O Wolverhampton, um dos principais times ingleses, acabara de vencer o Honvéd Budapeste, base da seleção húngara, vice-campeã da Copa do Mundo em um amistoso. Embora Puskás não estivesse presente na partida, a vitória ecoou por todo o continente. E o Daily Mail, um dos principais jornais da Inglaterra, chegou a declarar os Wolves como campeão do mundo. Essa declaração, embora controversa, alimentou o debate sobre quem era o melhor time da Europa e impulsionou a criação de um torneio que pudesse definir o verdadeiro campeão continental. Gabriel Renan, um visionário jornalista francês, juntamente com Jacques Ferrand e outros jornalistas e dirigentes esportivos, viu naquela declaração uma oportunidade de ouro para criar um torneio que iria coroar o verdadeiro campeão europeu e, quem sabe, desafiar o domínio inglês. A UEFA, por sua vez, abraçou a ideia e assim nasceu a Copa dos Campeões Europeus. Um torneio que mudaria para sempre o futebol no continente. Inspirado na Copa do Mundo, a ideia consistia basicamente em unir os campeões de cada país europeu e ver qual o time mais forte do continente. A primeira edição ocorreu em 1956, com 16 clubes disputando e a não presença de ingleses, o Real Madrid, com seu futebol ofensivo e estrelas como Di Stéfano e Paco Gento, conquistou o primeiro título, vencendo o Standard em uma final emocionante de virada. O clube merengue dominou a competição nos primeiros anos, conquistando 5 títulos consecutivos, um feito que jamais seria igualado. Com destaque para os títulos de 1958, onde o Real Madrid conquistou seu terceiro título consecutivo em uma final dramática contra o Milan, vencendo por 3-2, com um gol salvador de Paco Gento, e de 1960, onde os merengues conquistaram o pentacampeonato consecutivo, um recorde que permanece até hoje. A final contra o Eintracht Frankfurt foi a maior goleada da história da competição, sonoros 7-3, com direito a Puskás marcando 4 gols e Di Stéfano 3. Na temporada seguinte, 1961, o Benfica quebrou a hegemonia do Real Madrid e conquistou o título com um futebol envolvente. Eusébio, o Pantera Negra, que se juntaria ao time posteriormente, brilhou na final de 1962 contra o Real Madrid, marcando 2 gols, incluindo um de pênalti no último minuto. O Benfica era bicampeão da Copa dos Campeões Europeus. Chegamos então a 1963. O Milan conquistou seu primeiro título europeu vencendo o Benfica na final com 2 gols de José Altafini, o Mazzola, jogador brasileiro. Nos anos seguintes, a Inter de Milão, com seu estilo defensivo, o catenaccio italiano, característico do futebol italiano, e a liderança de Helenio Herrera, conquistou 2 títulos consecutivos em 1964 e 1965, mostrando a eficiência dos italianos. O Real Madrid, com um time formado apenas por jogadores espanhóis, voltou ao topo em 1966, conquistando seu 6º título e mostrando a força do futebol nacional. É interessante dizer que a partir da temporada 65-66 foi introduzida a regra do gol fora de casa, que dava vantagem ao time que marcasse mais gols como visitante em caso de desempate no placar agregado, exceto nas finais, onde a regra não se aplicava e um jogo de desempate era realizado em campo
campo neutro caso fosse necessário. Em 1967, o Celtic, um time escocês formado por jogadores nascidos a poucos quilômetros de Glasgow, chocou o mundo ao vencer a Inter de Milão com um futebol ofensivo e vibrante. Apelidado de Leões de Lisboa, eles foram a primeira equipe britânica a conquistar a Champions e a única escocesa. No ano seguinte, em 1968, pela primeira vez tivemos 32 clubes disputando. O Manchester United, liderado pelo lendário Bob Charlton, conquistou o primeiro título inglês, 10 anos após a tragédia de Munique, em que na ocasião 8 jogadores do clube morreram em um acidente aéreo. A vitória foi uma homenagem aos que foram e um símbolo de superação. Na temporada seguinte, em 1969, o Milan conquistou seu segundo título europeu de forma dominante, vencendo o Ajax por 4-1 na final realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Essa vitória não foi apenas uma revanche da final da Copa Continental de 1967, mas também uma demonstração da força do futebol italiano na época. O Milan, liderado pelo técnico Nerio Rocco e com seus jogadores talentosos como Gianni Rivera, Pierino Prati e Angelo Sormani, impôs seu estilo de jogo e conquistou a Europa pela segunda vez em sua história. Essa conquista consolidou o Milan como uma das principais potências do futebol europeu e marcou o início de uma era de sucesso para o clube italiano. Vale ressaltar que durante essas primeiras edições, o número de participantes e o formato da competição variaram e muito, diga-se de passagem. A Copa dos Campeões Europeus em seus primeiros anos foi palco de grandes jogos, histórias emocionantes e mudanças significativas no cenário do futebol europeu. A competição se consolidou como um torneio de clube mais importante do mundo, e sua história continuaria a ser escrita com novas conquistas, rivalidades e lendas. Até então tínhamos um domínio espanhol, ou melhor, madrilenho na competição, com 6 títulos do Real Madrid, seguidos pela Itália, que era detentora de 4 títulos. Depois tínhamos o Portugal com 2 títulos, Inglaterra e Escócia tinham apenas um título cada. Havia evidentemente uma concentração dos campeões, mas as décadas seguintes trariam consigo uma nova realidade, geração de talentos, táticas inovadoras e clubes que desafiariam a ordem estabelecida. A era de ouro do futebol europeu estava apenas começando, e a Copa dos Campeões seria o palco onde essas novas estrelas brilhariam. A era das revoluções táticas e a ascensão de novos gigantes. Uma nova década, novos desafios. A década de 1970 marcou o início de uma nova era na Copa dos Campeões Europeus. O domínio dos clubes espanhóis e italianos, que haviam reinado de forma suprema nas primeiras edições do torneio, seria desafiado por uma nova onda de talentos, táticas inovadoras e clubes emergentes de diferentes cantos do continente. A competição se tornaria mais imprevisível e emocionante, com jogos memoráveis e histórias que se tornariam lendas do futebol. Começando com a década de 1970, a década que começou com uma surpresa que abalou as estruturas do futebol europeu. O Feyenoord da Holanda, liderado pelo estrategista Ernest Happel e pelo artilheiro letal Over Kindval, conquistou o título europeu ao derrotar o Celtic na final. Foi a primeira vez que um clube holandês levantou a taça, marcando o início da era do futebol total, uma filosofia de jogo que revolucionaria o esporte. O Feyenoord, com sua disciplina tática e movimentações constantes, demonstrou que o futebol ofensivo e coletivo poderia superar o tradicional catenaccio italiano. Agora, em 1971, tivemos o Ajax, também da Holanda, comandado pelo lendário Johan Cruyff, um maestro com a bola nos pés, e pelo técnico visionário Rinus Michels, dominando o futebol europeu com seu estilo de jogo inovador e ofensivo. Mais uma amostra do futebol total que se baseava na troca de posições entre jogadores, na pressão constante sobre o adversário e na posse de bola. O Ajax conquistou o primeiro de seus 3 títulos consecutivos, vencendo o Panathinaikos da Grécia na final com uma atuação impecável, demonstrando a eficiência de filosofia de jogo. Em 1972 tivemos o bicampeonato do Ajax, que confirmou sua supremacia ao conquistar o título derrotando a Inter de Milão na final. Johan Cruyff, com seus dribles desconcertantes e visão de jogo privilegiada, se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos.
O Ajax, com sua marca registrada de passes rápidos e triangulações, encantou o mundo com seu futebol ofensivo e envolvente. Agora vamos para 1973 e o tri do Ajax. O Ajax que conquistou o tricampeonato consecutivo vencendo a Juventus na final, mais um clube italiano. Foi o último título da era do futebol total, que viu seus principais jogadores como Cruyff e Neeskens se transferirem para outros clubes. No entanto, o legado do Ajax e do futebol total permaneceria para sempre no futebol, inspirando gerações de jogadores e treinadores. Em 1974 tivemos o Bayern de Munique da Alemanha, liderado pelo Franz Beckenbauer, um líbero elegante e cerebral, pelo artilheiro implacável Gerard Müller e pelo goleiro seguro Sepp Maier, conquistando seu primeiro título europeu ao vencer o Atlético de Madrid em uma final emocionante, decidida em um jogo de desempate. Um sonoro 4-0 foi aplicado. Foi o início de uma era de domínio alemão na competição. Em 1975, o Bayern conquistou o bicampeonato vencendo o Leeds United na final. O clube bávaro se consolidou como a principal força do futebol europeu, com um time talentoso e um estilo de jogo eficiente, combinando força física e técnica apurada. Agora, em 1976, tivemos o tri do Bayern de Munique e o auge da era alemã. O Bayern conquistou o tricampeonato consecutivo vencendo o Saint-Étienne na final. Foi o auge da era de ouro do clube alemão, que se tornou o terceiro time a conquistar 3 títulos seguidos na competição, igualando o feito do Real Madrid e do Ajax. Em 1977 tivemos o Liverpool da Inglaterra conquistando seu primeiro título. Liderado pelo carismático Kevin Keegan e pelo capitão Lee Hughes, conquistou seu primeiro título europeu vencendo o Borussia Mönchengladbach. Foi o início de uma era de domínio inglês na competição, com o Liverpool e outros clubes ingleses conquistando vários títulos nos anos seguintes. O Liverpool, com seu estilo de jogo direto e intenso, provou que o futebol inglês poderia competir com os melhores da Europa. Não à toa, em 1978, se confirmou como bicampeão da Europa. O Liverpool conquistou o bicampeonato vencendo o Clube Brugge na final. O clube inglês se consolidou como a principal força do futebol europeu, com um time talentoso e um estilo de jogo ofensivo. A dupla Kenny Dalglish e Graeme Souness comandavam o meio-campo, enquanto Ray Clemence garantia a segurança no gol. Em 1979 tivemos mais um campeão inglês. Dessa vez o felizardo foi o Nottingham Forest, liderado pelo técnico excêntrico Brian Clough e pelo atacante Trevor Francis, que, diga-se de passagem, foi a primeira transferência de 1 milhão de libras no futebol inglês, surpreendeu o mundo ao conquistar o título europeu em sua primeira participação na competição. O clube inglês derrotou o Malmo na final, em uma das maiores zebras da história da Champions League. O Nottingham Forest, com sua organização tática e o espírito de equipe, provou que não era preciso ter um elenco repleto de estrelas para alcançar a glória europeia. Tanto é que em 1980 o Nottingham Forest foi o bicampeão e consolidou de vez a zebra inglesa. Ele conquistou o bicampeonato consecutivo vencendo o Hamburgo na final. A defesa sólida liderada por Peter Shilton e o oportunismo de John Robertson foram as chaves para o sucesso do Nottingham Forest e para esse bicampeonato. Em 1981, a Inglaterra continuou no topo do futebol europeu, com o Liverpool e o seu tricampeonato. O Liverpool voltou a vencer ao conquistar seu terceiro título, vencendo o Real Madrid na final. O clube inglês se consolidou como um dos maiores da história da competição. A nova geração de jogadores liderada por Alan Hansen, Graeme Souness e Kenny Dalglish demonstrou a força do futebol inglês. Já em 1982, nós tivemos outra surpresa inglesa, dessa vez o Aston Villa, liderado pelo técnico Tony Barton e pelo atacante Peter White, conquistou seu primeiro título europeu ao vencer o Bayern de Munique na final. Foi mais uma surpresa inglesa na competição, mostrando a força do futebol do país. O Aston Villa, com sua disciplina tática e espírito de luta, superou as adversidades e conquistou a Europa.
Chegamos então ao ano de 1983 e por fim a quebra da dinastia inglesa. O Hamburgo da Alemanha, liderado pelo experiente técnico Ernst Happel e pelo atacante Ernst Rubski, conquistou seu primeiro título europeu ao vencer a Juventus na final. Foi o retorno da Alemanha ao topo do futebol europeu após alguns anos do domínio inglês e com o Hamburgo, com seu futebol pragmático e eficiente, provou que a escola alemã ainda era uma potência do continente. Mas não demorou muito tempo e em 1984 o Liverpool conquistou seu tetra e de fato cravou a dinastia inglesa ali no topo do futebol europeu. O Liverpool conquistou seu quarto título europeu vencendo a Roma nos pênaltis, em pleno Estádio Olímpico de Roma. Foi a primeira vez que um campeão conquistou o título nos penais. O clube inglês se tornou o primeiro a conquistar 4 títulos na competição, consolidando sua dinastia no futebol europeu. O Liverpool, com sua força mental e experiência em finais, superou a pressão da torcida italiana e conquistou a Europa mais uma vez. Em 1985, a Juventus da Itália conquistou seu primeiro título europeu ao vencer o Liverpool na final. No entanto, a partida foi marcada pela tragédia de Hensel, em que 39 torcedores morreram em um confronto entre torcidas antes do jogo. O incidente levou à exclusão dos clubes ingleses das competições europeias por 5 anos, manchando a conquista da Juventus. Já em 1986 tivemos uma das maiores zebras da Copa Europeia, ou da Champions League, como desejar. O Steaua Bucareste da Romênia, liderado por Emeric Genel e pelo goleiro Helmut Dukadam, que defendeu 4 pênaltis na final, surpreendeu o mundo ao conquistar o título europeu, vencendo o Barcelona na final. Foi a primeira vez que um clube do leste europeu levantou a taça, um feito histórico para o futebol romeno e, de certa forma, também para o campeonato europeu. Em 1987, o Porto de Portugal, liderado por Arthur Jorge e pelo talentoso argelino Madjer, conquistou seu primeiro título europeu ao vencer o Bayern de Munique na final. Foi mais uma zebra na competição, mostrando a força do futebol português. O Porto, com sua mistura de jogadores experientes e jovens talentos, surpreendeu a Europa com seu futebol ofensivo e criativo. E depois de alguns anos, em 1988, nós tivemos a volta de um clube holandês conquistando a Europa. No caso, o PSV, liderado por Guus Hiddink e pelo zagueiro Ronald Koeman, conquistou seu primeiro título europeu ao vencer o Benfica nos pênaltis. Foi o retorno da Holanda ao topo do futebol europeu. Após alguns anos de domínio inglês e algumas zebras, o clube holandês, com sua filosofia de jogo ofensivo e veloz, demonstrou que o futebol holandês ainda era uma potência do continente. Em 1989, nós tivemos o Milan da Itália, liderado pelo técnico Arrigo Sacchi e pela dupla holandesa talentosa Marco van Basten e Ruud Gullit, conquistando seu terceiro título europeu ao vencer o Steaua Bucareste na final. Foi o retorno da Itália ao topo do futebol europeu, com o Milan apresentando um futebol ofensivo e inovador, com uma defesa de linha e pressão alta. E resultado disso, e prova disso, foi que em 1990 o Milan conseguiu seu bicampeonato, confirmando o domínio italiano. Ele conquistou seu bicampeonato ao vencer o Benfica na final. O clube italiano se consolidou como a principal força do futebol europeu, com um time talentoso e um estilo de jogo que revolucionou o esporte. A dupla holandesa, mais uma vez eu vou ter que ressaltar aqui, Van Basten e Gullit, continuava a brilhar enquanto Frank Rijkaard se juntava ao time para formar um trio de meio-campistas lendários. E vamos de zebra? Em 1991 tivemos mais uma zebra. Dessa vez, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia, liderado por Petrovic e com um time formado por jovens talentos como Robert Prosenik, Dejan Savesic e Darko Pancep, surpreendeu o mundo ao conquistar o título europeu vencendo o Olympique de Marseille nos pênaltis. Foi a primeira vez que um clube da Iugoslávia levantou a taça, um feito histórico também para o futebol do país e para a competição. Eis que chegamos então à temporada de 91-92, onde nós tivemos uma mudança significativa na competição. A competição passou por uma mudança no seu formato. Após 2 fases eliminatórias iniciais, os 8 times classificados eram divididos em 2 grupos de 4 equipes cada. Os vencedores de cada grupo avançavam diretamente para a final, sem quartas de final ou semifinais.
Essa mudança visava aumentar o número de jogos e a competitividade do torneio, além de dar mais oportunidades para clubes de diferentes países competirem entre si em alto nível. E o primeiro campeão foi o Barcelona em 1992. O Barcelona da Espanha, liderado pelo técnico Johan Cruyff e com um time apelidado de Dream Team, com jogadores como Pep Guardiola, que aliás, eu fiz um vídeo contando toda a trajetória da mente genial de Pep como treinador e como o Johan Cruyff interferiu nisso tudo. Eu vou deixar um card aqui em cima, ó, e no final do vídeo também para você conferir depois, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui pro assunto. O Barça tinha ainda Ronald Koeman, Michael Laudrup e nada mais nada menos que o Stojkovic. E com esse time conquistou seu primeiro título europeu a vencer a Sampdoria na final. Foi o início de uma nova era para o clube catalão que se tornaria uma das principais forças do futebol mundial no futuro. É interessante dizer que em 1992 a Copa dos Campeões Europeus passou por uma grande transformação. A partir da temporada 92-93, a competição foi rebatizada para a Liga dos Campeões da UEFA e passou a ter um novo formato, com a inclusão de uma fase de grupos antes das fases eliminatórias. Essa mudança visava aumentar o número de jogos e a competitividade do torneio, além de gerar mais receita para os clubes e para a UEFA. A criação da Liga dos Campeões da UEFA marcava o início de uma nova era no futebol. A competição se tornaria ainda mais global e lucrativa, atraindo os melhores jogadores e treinadores do mundo. Os anos 90 seriam marcados pelo surgimento de novos gigantes, como Manchester United e Real Madrid, e pela consolidação de potências tradicionais como o Milan e o Bayern de Munique. A Liga dos Campeões, ou a Champions League, estava ainda mais forte e cheia de histórias para contar. A Era da Liga dos Campeões. Globalização, novos gigantes e o fim de uma era. A Liga dos Campeões da UEFA, nascida em 1992, trouxe consigo uma nova era de glamour, rivalidades acirradas e jogos inesquecíveis. A competição se expandiu, atraindo clubes de mais países e se tornando um verdadeiro espetáculo global. Novos gigantes surgiram, desafiando as potências tradicionais, enquanto o futebol evoluía em ritmo acelerado, com táticas inovadoras e jogadores cada vez mais habilidosos. A primeira edição da Liga dos Campeões da UEFA em 1992-93 foi marcada por um escândalo que manchou a imagem da competição. O Olympique de Marseille da França, liderado por jogadores como Abedi Pelé, Rudi Völler e Didier Deschamps, conquistou o título ao vencer o Milan na final. No entanto, o clube francês foi punido pela UEFA após ser descoberto um esquema de suborno envolvendo o presidente do clube, Bernard Tapie, em uma partida do campeonato francês. O Olympique de Marseille foi proibido de defender o título europeu na temporada seguinte e rebaixado para a segunda divisão francesa, mas manteve o título da Liga dos Campeões de 1992 e 93. Um fato interessante, primeira vez que um francês levava a competição. Em 1994, nós tivemos mais uma vez o Milan da Itália, liderado desta vez pelo técnico Fábio Capello e com um time repleto de estrelas como Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly e Dejan Savicevic, conquistando seu quarto título europeu ao vencer o Barcelona na final. Foi a redenção do clube italiano após o escândalo de 1993 e a confirmação de que o futebol italiano ainda era uma potência no continente. Em 1995, o Ajax da Holanda, liderado por Louis van Gaal e com um time jovem e talentoso, com jogadores como Van der Sar, Frank de Boer, Edgar Davids e Patrick Kluivert, conquistou seu quarto título europeu ao vencer o Milan na final. Foi o retorno da Holanda ao topo do futebol europeu, com o Ajax apresentando futebol ofensivo e vibrante, baseado na posse de bola e na troca de passes rápidos. Em 1996 tivemos a Juventus da Itália, liderado por Marcelo Lippi e com um time experiente e talentoso, com jogadores como Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, conquistando seu segundo título europeu ao vencer o Ajax nos pênaltis. Em 1997 nós tivemos uma grata surpresa alemã, o Borussia Dortmund, liderado por Hitzfeld, e com um time que misturava jovens talentos como Lars Ricken e Andreas Möller com jogadores experientes como Matthias Sammer e Kohler, conquistando seu primeiro título europeu ao vencer a Juventus na final. Foi uma surpresa para muitos, mas o Dortmund provou seu valor com um futebol ofensivo e eficiente. Em
Em 1998, o jejum do Real Madrid foi enfim quebrado. O Real Madrid da Espanha, liderado por Henriques e com um time que contava com jogadores como Raul, Fernando Hierro, Roberto Carlos e Clarence Seedorf, conquistou seu 7º título europeu ao vencer a Juventus na final. Foi o fim de um jejum de 32 anos sem conquistar a Europa e o início de uma nova era de domínio do clube espanhol na competição. Em 1999, nós tivemos o Manchester United da Inglaterra, liderado por Sir Alex Ferguson e com um time que ficou conhecido como Class of 92, com jogadores como David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes e Gary Neville, conquistando seu 2º título europeu ao vencer o Bayern de Munique em uma final dramática, com 2 gols nos acréscimos. O United se tornou o primeiro clube inglês a conquistar a tríplice coroa da Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões em uma mesma temporada. Aproveitando o gancho, já que eu falei em Premier League, eu fiz um vídeo também contando toda a história do campeonato atualmente mais forte do mundo, né? A Premier League. Confere aí, vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar o link no final do vídeo, beleza? Vamos lá então. Voltando pro vídeo, chegamos ao ano de 2000, a virada do milênio, e nós, na virada do milênio, tivemos mais uma vez o Real Madrid conquistando o título da Europa. Dessa vez, o seu 8º título europeu ao vencer o Valência na final. O clube espanhol se consolidou como a maior potência do futebol europeu no início do novo milênio, com um time repleto de estrelas. Em 2001, o Bayern de Munique conquistou seu 4º título europeu ao vencer o Valência nos pênaltis. O clube alemão se recuperou após a derrota na final de 1999 e mostrou sua força com um time experiente e talentoso, liderado por Oliver Kahn, Stefan Effenberger e o brasileiro Elber. Em 2002, o Real Madrid conquistou seu 9º título europeu ao vencer o Bayer Leverkusen na final. O jogo ficou marcado pelo gol antológico que Zinedine Zidane fez, um voleio de esquerda que entrou para a história como um dos gols mais bonitos da competição. Chegamos então a 2003, onde nós tivemos mais uma vez o papa-títulos italiano Milan conquistando seu 6º título europeu ao vencer a Juventus na final. Foi a revanche do clube italiano após a derrota na final de 1996 e a confirmação de que o futebol italiano ainda era uma potência na Europa. O Milan, liderado por Carlo Ancelotti e com jogadores como Adrian Shevchenko, Paolo Maldini e Alessandro Nesta, mostrou sua força com um futebol sólido e eficiente. Eis que chegamos então a 2004 e o ano da zebra, a zebra de Portugal, a zebra Porto, liderado por José Mourinho e com um time que contava com jogadores como Deco, Ricardo Carvalho, Maniche e Carlos Alberto, surpreendeu o mundo ao conquistar seu 2º título europeu, segundo como zebra, diga-se de passagem, vencendo o Mônaco na final. Foi mais uma zebra na competição, mostrando a força do futebol português e a capacidade de José Mourinho de montar times vencedores. A partir da temporada de 2003 e 2004, a Liga dos Campeões passou por mais uma mudança em seu formato. A fase de grupos foi expandida para 8 grupos de 4 equipes, com os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificando para as oitavas de final. Essa mudança visava aumentar o número de jogos e a competitividade do torneio, assim como as mudanças anteriores. Vamos então para 2005, onde nós tivemos talvez uma das finais mais épicas de toda a história da competição. O Liverpool da Inglaterra, liderado por Rafael Benítez e com um time que contava com jogadores como Steven Gerrard, Xabi Alonso e Jamie Carragher, protagonizou um dos maiores milagres da história da Champions League. Após estar perdendo por 3-0 para o Milan, no intervalo da final, o Liverpool conseguiu empatar o jogo em 6 minutos no segundo tempo e vencer nos pênaltis. A partida ficou conhecida como o Milagre de Istambul e entrou para a história da competição. Em 2006, o Barcelona da Espanha, liderado por Frank Rijkaard e com um time que contava com jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Deco e Samuel Eto'o, conquistou seu 2º título europeu ao vencer o Arsenal na final. Foi o retorno do clube catalão ao topo do futebol europeu após 14 anos e o início de uma nova era de domínio do Barça na competição.
Em 2007 nós tivemos mais uma vez o italiano Milan, liderado por Carlo Ancelotti e com um time que contava com jogadores como Kaká, Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi, conquistando seu 7º título europeu ao vencer o Liverpool na final. Foi a revanche do clube italiano após a derrota da final de 2005 e a confirmação de que o Milan ainda era uma potência do futebol europeu. Em 2008 nós tivemos uma final inglesa na competição. O Manchester United, liderado por Sir Alex Ferguson e com um time que contava com jogadores como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Carlos Tevez, conquistou seu 3º título europeu ao vencer o Chelsea nos pênaltis, em uma final emocionante entre os dois clubes. Chegamos então a 2009, o ano mágico do Barcelona, que conquistou seu 3º título europeu ao vencer o Manchester United na final. O clube catalão, liderado por Pep Guardiola e com um time que ficou conhecido como Tiki-Taka, com jogadores como Lionel Messi, Xavi e Andreas Iniesta, encantou o mundo com seu futebol ofensivo e envolvente. O Barça conquistou a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões, em uma mesma temporada. Em 2010, nós tivemos a Inter de Milão da Itália, liderada por José Mourinho, e com um time que contava com jogadores como Diego Milito, Samuel Eto'o e Wesley Sneijder, conquistando seu 3º título europeu ao vencer o Bayern de Munique na final. A Inter se tornou o primeiro clube italiano a conquistar a tríplice coroa, Série A, Copa da Itália e Liga dos Campeões em uma mesma temporada, repetindo o feito, embora que seja de outro país, do Barcelona na temporada anterior. Em 2011, o Barcelona conquistou seu 4º título europeu ao vencer o Manchester United na final. O clube catalão, liderado por Pep Guardiola e com Lionel Messi em grandíssima fase, se consolidou como a principal força do futebol europeu. Messi, com seus dribles desconcertantes e gols espetaculares, se tornou o melhor jogador do mundo e um dos maiores de todos os tempos. Chegamos então a 2012 e a zebra inglesa chamada Chelsea, liderados por Roberto Di Matteo e com um time experiente e aguerrido com jogadores como Didier Drogba, Frank Lampard e John Terry, os Blues conquistaram seu 1º título europeu ao vencer o Bayern de Munique nos pênaltis em plena Allianz Arena. Foi uma das maiores zebras da competição. O Chelsea superou as adversidades e conquistou a Europa pela primeira vez. Em 2013, o Bayern de Munique conquistou seu 5º título europeu ao vencer o Borussia Dortmund na final. O clube alemão se vingou da derrota de 2012 e mostrou sua força com um time talentoso e ofensivo, liderado por Frank Ribéry, Robben e Thomas Müller, a jovem promessa alemã. Chegamos então a 2014, ano que marcou novamente a ascensão do Real Madrid, que conquistou seu 10º título europeu, conhecido como La Décima, ao vencer o Atlético de Madrid na final. O clube espanhol, liderado por Carlo Ancelotti e com Cristiano Ronaldo em grandíssima fase, se consolidou como o maior campeão da história da Liga dos Campeões. E agora chegamos então à época do domínio espanhol, né? Porque em 2015 nós tivemos o Barcelona conquistando seu 5º título europeu ao vencer a Juventus na final. O clube catalão, liderado por Luis Enrique com o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, em grande fase conquistou a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões pela 2ª vez em sua história. Entra um e sai outro. Em 2016, mais uma vez o domínio espanhol se consolidou, dessa vez com o Real Madrid. O Real Madrid conquistou seu 11º título ao vencer o Atlético de Madrid nos pênaltis. Comandado por Cristiano Ronaldo, o clube merengue fez história na liga e se tornou isoladamente o maior campeão da competição. Em 2017, o domínio do Real Madrid se consolidou de vez e eles conquistaram seu 12º título ao vencer a Juventus na final. Mais uma vez, consolidando o clube espanhol como o grande campeão da competição. Time que contava com nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, fez história mais uma vez na competição.
Em 2018, o Real Madrid conquistou seu 13º título europeu e se tornou papa-títulos da Liga dos Campeões, vencendo o Liverpool na final. O clube espanhol se tornou o primeiro a conquistar 4 títulos em 5 anos nessa nova era da Liga dos Campeões. Um feito lendário que contribuiu para fazer com que o time entrasse ainda mais na história da competição. No ano de 2019, o Liverpool conquistou seu 6º título europeu ao vencer o Tottenham na final. O clube inglês se recuperou da derrota na final de 2018 e mostrou sua força com um time talentoso e ofensivo, liderado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Virgil van Dijk. Eis que chegamos a 2020, o ano da fatídica pandemia, onde nós tivemos o Bayern de Munique conquistando seu 6º título europeu ao vencer o Paris Saint-Germain na final. A temporada foi marcada pela pandemia da Covid-19, que obrigou à paralisação da competição por alguns meses, e a realização da fase final no formato inédito, com jogos únicos em Lisboa, Portugal. Em 2021, o Chelsea conquistou seu 2º título europeu ao vencer o Manchester City na final. O clube inglês liderado por Thomas Tuchel surpreendeu a todos com sua solidez defensiva e organização tática, derrotando o favorito até então, o Manchester City, que aliás, vou deixar um card aqui em cima sobre o especial que eu fiz também, contando a história dessa nova potência do futebol. Mas vamos lá, vamos para 2022, o ano em que o Real Madrid conquistou seu 14º título. Foi uma verdadeira demonstração da mística do clube na competição. A campanha do time espanhol foi marcada por reviravoltas emocionantes e vitórias improváveis nas fases eliminatórias. Nas oitavas, por exemplo, o Real Madrid reverteu uma desvantagem de 2 gols contra o Paris Saint-Germain com um hat-trick de Karim Benzema no segundo tempo. Nas quartas de final, o time espanhol eliminou o atual campeão Chelsea após uma prorrogação dramática. Na semi, o Real Madrid protagonizou uma virada épica contra o Manchester City, marcando 2 gols nos acréscimos do segundo tempo para levar a decisão para a prorrogação, onde Benzema garantiu a classificação com um pênalti. Na final contra o Liverpool, o Real Madrid contou com uma atuação inspirada do goleiro Thibaut Courtois, que fez defesas milagrosas para garantir 1-0 com gol de Vinícius Júnior. Essa conquista reforçou a fama do Real Madrid como o rei da Europa e consolidou o técnico Carlo Ancelotti como um dos principais vencedores da história da Liga dos Campeões. De fato, para mim, o título mais histórico e mais difícil e mais marcante do Real Madrid foi esse. Em 2023 tivemos mais um ano marcante para a Champions League. A vitória do Manchester City na Liga dos Campeões de 2023 marcou o fim de um longo jejum para o clube inglês. Após anos de investimento pesado em jogadores e treinadores, o City finalmente conquistou seu título europeu que tanto almejava. A campanha do time de Pep Guardiola foi consistente e dominante, com vitórias convincentes sobre Bayern de Munique e Real Madrid nas fases eliminatórias. Na final contra a Inter de Milão, o Manchester City encontrou dificuldades para furar a defesa italiana, mas conseguiu marcar o gol da vitória com Rodri no segundo tempo. Essa conquista coroou o trabalho de Guardiola à frente do clube e consolidou o City como uma das principais potências do futebol europeu. O título também representou um alívio para os torcedores, que esperavam ansiosamente por esse momento histórico. Chegamos então em 23 e 24 e com isso o fim de uma era. Nessa temporada temos como grande marco o fim da tradicional Liga dos Campeões. Esse formato que crescemos vendo e tanto amamos foi pro buraco. Vamos falar mais adiante com detalhes porque antes é legal falar que na última temporada do formato tivemos sendo consagrado como campeão o grande dono da porra toda, o Real Madrid. Os caras derrotaram na final a grande surpresa, a zebra Borussia Dortmund, e levaram mais uma Champions para casa. Com gols de Carvajal e Vini Júnior, o Real Madrid garantiu o pet na manga da próxima temporada. Uma nova era se inicia, a revolução do formato e o futuro da Liga dos Campeões. E eis que aqui estamos, temporada de 24 e 25. A partir dessa temporada, a competição passará por grandes mudanças em seu formato, com a introdução de uma liga única com 36 equipes. Essa mudança promete revolucionar o torneio e trazer novos desafios e emoções para os fãs de futebol em todo o mundo.
é de fato um divisor de águas na história da Liga dos Campeões da UEFA. A competição que por décadas seguiu um formato tradicional com fases de grupos e mata-mata, passará agora por essa revolução no seu torneio, com o objetivo de trazer muito mais emoções, desafios e oportunidades para os clubes e fãs de futebol em todo o mundo. Mas no fundo, a gente sabe que tudo isso está acontecendo porque houve aquela velha pressãozinha dos clubes nessa história, né não? Sobre o formato, podemos falar que será semelhante ao utilizado em campeonatos nacionais. As 36 equipes participantes se enfrentarão em um sistema de todos contra todos, com cada equipe disputando 10 jogos, 5 em casa e 5 fora. Os 8 primeiros colocados se classificarão diretamente para as oitavas de final, enquanto os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um play-off para definir as outras 8 vagas. Agora, em relação ao impacto da mudança, podemos dizer que a mudança no formato da Liga dos Campeões trará diversas consequências para o torneio. Em primeiro lugar, o número de jogos aumentará significativamente, o que pode gerar consequentemente mais receita para os clubes e para o UEFA, mas também pode sobrecarregar o campeonato dos jogadores. Além disso, a Liga Única promete aumentar a competitividade do torneio, já que provavelmente todos os clubes se enfrentarão em algum momento da competição, eliminando a possibilidade de grupos fáceis ou grupos da morte. Agora, na minha opinião, a nova Liga dos Campeões promete ser ainda mais emocionante e imprevisível. Sabe por quê? Com mais jogos e mais equipes participantes, a competição se tornará um verdadeiro teste de resistência para os clubes, que precisarão de elencos fortes e bem preparados para enfrentar a maratona de jogos. Agora, em relação às zebras e surpresas, já vi muita gente falando que não seria mais possível ver isso no novo formato, porém eu discordo em partes. É legal primeiro a gente ressaltar que ultimamente a gente já não estava vendo essas zebras. O futebol mudou, os tempos são outros, mas eu vejo como uma brecha a proposta dos playoffs, da classificação do 9º ao 24º, pois eu acredito que é nesse ponto que a gente vai abrir o espaço para zebras e para surpresas. E para você, qual a tua opinião? Bom, a Liga dos Campeões da UEFA é muito mais do que um simples torneio de futebol. É um palco de sonhos, onde lendas nascem e histórias épicas são escritas. É uma competição que une milhões de pessoas ao redor do mundo em torno da paixão pelo futebol, que nos faz vibrar com lances geniais, gols espetaculares e momentos inesquecíveis. Ao longo da sua história, a Liga dos Campeões testemunhou o surgimento de novos gigantes, a consolidação de potências tradicionais, a evolução tática do futebol e a transformação do esporte em um fenômeno global. A competição nos presenteou com jogos inesquecíveis. A Liga dos Campeões é um torneio que nos faz acreditar que tudo é possível, que os sonhos podem se tornar realidade e que a glória eterna está ao alcance daqueles que lutam por ela. É uma competição que nos emociona, nos inspira e nos faz amar ainda mais o futebol. E agora, com a chegada do novo formato, a Liga dos Campeões está pronta para escrever um novo capítulo em sua gloriosa história. Que venham novas emoções, novos desafios e novas lendas para enriquecer ainda mais essa rica história da maior competição de clubes do mundo. E, gente, aqui vai o meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Como prometido, eu vou deixar agora no final os 2 vídeos para vocês acompanharem. Valeu, galera, e até a próxima!